como foi explicado, esta nossa audiência ela tem o objetivo, porque é uma sessão conjunta, a exposição que fará o senhor Raimundo Deus Dará Filho, a respeito das questões relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Então, são duas audiências da CRA, que é a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado, com o senador Jorge Viana. Então, eu vou passar a palavra ao diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, Raimundo Deus Dará Filho, para a sua exposição. Em geral, o senhor terá 15 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos, porque aí teremos mais condições de fazer um debate com os senhores senadores. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Senadora, presidente, prazer, uma honra estar com vocês aqui de novo. Agradeço o convite do senador Donizete, senador Moca, senador Assis, senador Flecha. Eu peço, assim, licença, vou tentar ficar uns 15 minutos para poder gerar o tempo de debate e tal, e perguntas. Então, eu vou usar um pouquinho da apresentação, mas para poder ilustrar um pouco das informações que nós temos. Então, o Cadastro Ambiental Rural, ele é um cadastro que hoje está sob a supervisão e coordenação do Serviço Florestal Brasileiro. O marco legal, só para poder recordar um pouco os principais pontos do novo Código Florestal Brasileiro, cria o CAR, o artigo 29. O CAR acontece nos estados e nos municípios, ou seja, o papel da União é apoiar, prover os estados na capacitação e nas ferramentas necessárias para acontecer o cadastro. O prazo de prorrogação, a própria lei fala que era prorrogável por mais um ano, e foi prorrogado dentro da lei. E mais importante, senadora, talvez seja a questão da suspensão do crédito agrícola. Quer dizer, o artigo 78A do novo Código Florestal, para todo e qualquer imóvel rural, a partir de maio de 2017, ou seja, 5 anos após a lei, 5 anos após a divulgação do novo Código Florestal, qualquer imóvel rural não terá acesso ao crédito agrícola se não fizer o cadastro ambiental rural. Esse é o ponto. Quer dizer, o cadastro não gera multa, ele não gera sanção, mas ele tem uma impedição punitiva que após 5 anos, ou seja, 27 de maio de 2017... Me perdoa, só pela oportunidade. Eu me lembro que quando a gente falava que 1 ano era pouco, nós ficamos roucos de dizer isso. O máximo que conseguimos foi aquela prorrogação. Então, é só para fixar para aqueles que, durante a época, me alugaram muito, dizendo que... Então, está aí. A prática é o critério da verdade. Agora vamos mostrar os resultados desses 2 anos. Tá? Bom, e aí, com isso, a gente conseguiu, né, um decreto da Presidente da República autorizando a ministra, que é Poder Executivo, a prorrogar por mais um ano. Ou seja, nós temos aí até o dia 5 de maio de 2017 para finalizar o cadastro ambiental rural. As regras do PRA, desculpa, 16. As regras do PRA já estão dadas, ou seja, o PRA acontece nos estados, mas a União já fez as regras. E um pouquinho da história. O que é o cadastro ambiental rural? Ele é de âmbito nacional, obrigatório para todo e qualquer posse ou propriedade rural, é declaratório, e aí guarda um certo semelhança, senadora, com o imposto de renda, não tanto porque o imposto de renda são para aqueles que têm renda. O cadastro são para aqueles poceiros, proprietários, grandes, médios e pequenos. Ele tem a natureza declaratória, porém, ele é muito mais abrangente. A base de dados vai servir, está servindo para monitoramento, planejamento. As informações são informações a respeito de quem é o proprietário ou possuidor, do que acontece dentro da sua propriedade, especialmente APPs, né, áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas consolidadas, e o prazo que a gente tem aí, finalizando o dia 5 de maio de 2016. Benefício para os produtores, senadora. Talvez o mais importante, eu sou engenheiro agrônomo florestal, o produtor não é o vilão, satanizar o produtor. Hoje o cadastro está mostrando, e a gente vai ter dados concretos para mostrar que o produtor pode perfeitamente produzir com harmonia com a conservação do meio ambiente. Não se pode imputar ao produtor rural a satanização do estridor, daquele que produz sem consequência. Então, a gente vai mostrar alguns dados que pouco comprovam isso.
da parte das agências ambientais, formulação do licenciamento, formulação de políticas públicas, e hoje os cartórios, compradores, fornecedores já estão usando o cadastro ambiental rural como um item de mitigação de riscos do ponto de vista de investimento. É um pouco assim, senadora. Esse é um exemplo de PowerPoint, né? É uma propriedade em amarelo, um imóvel rural, o produtor declara o que está sendo usado, do ponto de vista, ou seja, ali um pasto, ou seja, uma produção agrícola, o que ele tem de vegetação nativa, ali tem um rio, e nessa ponto tem uma coisa importante que essa casa aprovou com muito mérito, com muito respeito e com muita dignidade, que é a possibilidade de tratar os desiguais de forma desigual. Então, aquela que está em laranja é a área, obrigatoriamente, que o produtor tem que recompor. Por quê? Porque naquela área cinza, ele desmatou ali na beira do rio. Então, o código determina, olha, essa parte em laranja é a área obrigatória que você tem que recompor. Essa parte em amarelo, apesar de ser um APP, ele pode justificar ser uma atividade eventualmente de baixo impacto. Isso é muito importante porque traz para a realidade do produtor a possibilidade de ele ter uma recuperação de fato que pode implicar em mau uso ou não benefício para a propriedade como um todo. A reserva legal que ele tem, esse excedente, está estudando agora a possibilidade, como um dia termina a lei, de ter remuneração para esse excedente, ou seja, pagar ao produtor que tem excedente, que tem ativo florestal, remunerar esse produtor de uma forma digna e de uma forma que ele possa, assim, olha, ter orgulho, mantive a floresta em pé e ganho pela floresta em pé. Ou seja, além dos pagamentos de serviços ambientais, hoje o Código determina a cota de reserva ambiental, CRA, nós estamos estudando como fazer. Desculpa. Esse é um pouco da visão. Senadora, esse ponto em verde não quer dizer que seja mato, não. Isso é cadastro, tá? Isso é um exemplo de área povoada para o cadastro ambiental e o zoom do cadastro é isso. Isso aqui é Mato Grosso. Veja que interessante, senador Flecha. Isso é um rio que passa por várias propriedades. E esse rio, apesar de passar por várias propriedades, todos os proprietários estão mantendo o rio. Ou seja, a APP do rio está preservada. Então, esse é mais do que uma prova cabal de que os produtores estão preocupados com a questão da água, lógico. Então, esse rio está aqui, todo com a APP preservada, reserva legal, reserva legal, reserva legal. Esse é um zoom que o Cadastro Ambiental Rural está mostrando da realidade, do diagnóstico do dia a dia dos proprietários e do dia dos parceiros rurais que estão cuidando do meio ambiente. Essa é a população total hoje. Isso aqui tudo é Mato Grosso, Rondônia, Pará, e Mato Grosso do Sul e Espírito Santo estão em processo de integração por determinação da lei. Nós estamos trazendo os dados do Pará, do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo agora. A senhora pode perceber, senadora, que o estado do Rio Grande do Sul tem um povoamento um pouco baixo. O incremento aumentou muito. Não registro, né? Mas aumentou muito, assim. Teve a questão dos pampas, dos banhados, então... Mas, assim, a expectativa é muito grande, porque imagina Paraná e Santa Catarina, quer dizer, que tem uma realidade um pouco fundiária igual, mas, assim, está a expectativa que o Rio Grande do Sul reaja. A Bahia, aqui está claramente o polo do algodão, da soja, né? O Nordeste tem problemas aí de capacidade mesmo, que a gente está ajudando, criando editais, e o Estado está procurando chegar nos produtores. E esse é o mais importante. Cidade de Julho. Senadora, são 233 bilhões de hectares, são cerca de 8 Alemanhas já povoados no cadastro. Isso, não, esse é dado de julho, vou mostrar o dado de setembro. Mais importante, 46% dos produtores, senador Assis, que tem déficit, reconhecem, olha, devo, não nego, quero pagar. Isso é muito importante. Aqueles que têm déficit, não, eu tenho déficit, reconheço o déficit e quero procurar o que a lei está me dando de oportunidade para poder regularizar. Então, aqueles que têm déficit voluntariamente, já apresentaram propostas de regularização. Senador Donizete, isso é um fato absolutamente importante, que mostra que, assim, que a lei foi bem feita, está atendendo, assim, a maioria dos proprietários e possuidores, e eles estão reconhecendo, olha, eu tenho passivo, mas eu quero reconhecer e resolver o passivo. 50% das pessoas, ou dos proprietários e possuidores que têm passivo, já estão fazendo adesão ao PRA. Ou seja, quero me regularizar.
Bom, outro perfil interessante. A participação, senadora, a maior participação ainda é dos pequenos e médios proprietários rurais. Nós estamos aguardando os grandes proprietários, os grandes possuidores. Hoje o cadastro ele tem um povoamento denso e consistente dos pequenos e médios proprietários. Outra informação absolutamente interessante. Numa amostra de 150 milhões de hectares, que não é pouco, 50 milhões dos 150 têm vegetação nativa remanescente. Com reserva legal, 28 milhões. Com a área de preservação, 6 milhões. Ou seja, os produtores estão declarando a reserva legal aonde deveriam declarar, ou seja, dentro de vegetação nativa. Dos 28 milhões de reserva legal, 20 milhões têm vegetação nativa, ou seja, em síntese, o produtor está colocando a reserva legal aonde deve colocar, aonde tem vegetação nativa remanescente. Essas informações são muito importantes, senadora, porque eu tenho um terço de século na área, sou engenheiro florestal e agrônomo, e sempre carreguei o peso da contradição entre produzir e o conservar e o proteger. E aí está mostrando que boa parte das florestas privadas estão na mão dos produtores rurais, que estão sabendo mostrando e aceitando a informação de que estão aí para produzir. Me desculpe, senhor presidente e Raimundo, mas é uma coisa que nós sempre discutimos e tivemos a oportunidade de debater claramente, né, quando discutimos o Código Florestal, que quem mais quer preservar é o agricultor. Ele sabe da importância que tem aquele capão de mato, cuidar das suas nascentes, das suas águas. É o agricultor que sabe preservar e preserva. Quem não preserva é aquele que não tem documento da sua área, que falta regularização fundiária, que não tem dono, que não tem documento. Nômade, né? Então, é esse que é o nosso grande problema. E aí... Mas o agricultor é sabido por nós, já discutimos isso muito, e você coloca muito bem. Você tinha um peso, né, de carregar senador, isso nos debates, que é o agricultor que desmata, o agricultor que faz queimada, é ele que não cuida das águas. E não é verdade. O agricultor sabe muito bem que não pode perder a sua sanga de água, que não pode perder o seu olho da água e também não pode perder seu capão de mato. Então, é muito bem colocado por Vossa Senhoria. Senador, eu acho assim, que o mais importante são os fatos, os dados, os números. Quer dizer, o diagnóstico que o cara está oferecendo para a sociedade é isso, quer dizer, tem que haver um novo contexto, um novo tratamento em relação à questão agrícola e agropecuária no país. Quer dizer, os vilões estão em todos os lugares, mas não pode ser só a agricultura e a pecuária que ser colocado como vilão. Esses são os dados novos. Hoje estão sendo colocados no Serviço Florestal Brasileiro, na página. Nós tivemos, senadora, 5 milhões e 600 mil hectares em um mês de acréscimo ao cadastro. Nós estamos agora com 60% da área passiva de ser cadastrada. Essa área está sendo corrigida porque a linha de base de referência era o Censo Agropecuário de 2006 e um incremento consistente, firme, de adesão. Por região, senadora, o norte, que já tem um pouco, né, o senador Flecha Ribeiro, já o Pará e o Mato Grosso já tinham uma tradição de cadastro, o nordeste, o sul, a senhora me desculpe. Sim, estadual, que migrou agora para o cadastro nacional. Também tinha uma tradição, né? Tradição, Mato Grosso e Pará. Alau, os LAPR, que já vinha uma história de cadastro. Então, o norte puxa um pouco porque já tinha essa história. Pará e Mato Grosso já tinha uma história anterior ao cadastro ambiental rural atual de cadastro por iniciativa do Estado. Bom, esse é um pouco do infográfico, né? O norte sai na frente em função do que eu falei anteriormente. O sul, o Rio Grande do Sul puxa um pouco a curva para baixo. E, senadora, eu só queria finalizar que o Estado do Rio Grande do Sul teve uma reação com os decretos estaduais do seu trabalho de senhora. Nesse Centro-Oeste, como vocês ainda não têm o cadastro de Mato Grosso do Sul, vocês não estão levando em conta ainda, né? Ou estão? Então, Moca, senador, você me pergunta. Nós estamos pegando o dado do Estado e incorporando no dado. Tá. O Mato Grosso não integrou ainda. Certo. Então, nós pegamos o Estado, a informação... A informação, mas tem a informação de lá. Então, todos os estados têm dados agregados na página, mas não está integrado. Quer dizer, o SICAR, o sistema não consegue ver o Mato Grosso do Sul, Pará e Espírito Santo ainda. Rondônia já veio para a base,
mas a integração é obrigatória por lei e Mato Grosso do Sul está tendo um esforço muito grande de trazer essas bases para dentro. Tá? Senhores, perdoe dentro do tempo calculado, estou à disposição dos senhores, senhor Donizete, por favor.